Oiê, tudo bem com vocês? Bem, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Sociologia. Terça-feira, véspera de feriado, a semana curtinha, a semana passada também foi super curta e a gente vai caminhando para a reta final. Terceira série chegando aí, né? Bem, a aula de hoje vai ser, a gente vai dar prosseguimento ao que a gente viu na semana passada. A gente está falando de consumo e de consumismo, e hoje a gente vai fazer um estudo de caso, tá? É o consumo, riscos e o problema dos resíduos plásticos, que muitas pessoas ainda não entendem por que a gente não pode ficar usando tanto plástico assim, sem tomar cuidado de saber onde que eles vão ser depois, se existe uma decomposição desses plásticos, se eles são realmente necessários. Até hoje as pessoas ainda reclamam dos canudinhos plásticos, por que não usar? Por que não usar? Por que não pode usar? Tá? Existe uma lei que já proíbe usar os canudinhos plásticos, tá? A gente tem que cuidar da natureza, porque afinal de contas a gente tem que usufruir tudo que a natureza nos oferece, mas também pensar nas gerações futuras, né? E assim, como dizia uma menininha pequenininha de 5 aninhos, coitadinha das tartarugas, né? Que ainda nem nasceram e já morrem porque a mãe morre por conta do canudinho de plástico. Essa é uma frase de uma criança, mas assim, faz todo sentido, né? Uma vida que ainda nem aconteceu vai deixar de acontecer por conta de um canudinho. Então vai ser um canudinho, tá? Bem, o conteúdo da nossa aula é a poluição plástica nos mares e nos rios e os riscos para os seres humanos e os demais seres vivos. Na verdade, os seres humanos eles vão ser culpabilizados porque eles são responsáveis, já que são racionais. E os outros seres vivos, eles morrem por tabela sem nem entender por que estão morrendo, né? O objetivo é aplicar o conceito de riscos para analisar uma situação problema envolvendo riscos produzidos pela poluição plástica nos mares, oceanos e demais corpos d'água, sobretudo em relação à contaminação por microplásticos na cadeia alimentar dos seres humanos, tá? Quer dizer assim, além da gente matar os animaizinhos, a gente também morre, porque a gente vai se alimentar dos resíduos plásticos que a gente mesmo, sem consciência ambiental, acaba produzindo. Um mundo de plásticos. Sabe aquele saquinho plástico que muitos descartam por aí, nas ruas, nas praças, nos parques, nas praias? As garrafas de água mineral, de refrigerante, as tampinhas dessas garrafas. Você sabe para onde as embalagens ou os outros objetos de plástico que não queremos mais descartamos de qualquer jeito? Adivinha? Já mediu as consequências desses nossos atos? Vamos retornar nessa aula à noção de riscos e analisar um dos maiores problemas ambientais do mundo, a população plástica. Sociedade de risco. Antes da gente avançar, vamos relembrar aspectos dos conceitos de riscos produzidos e de incertezas fabricadas. Nós fabricamos essas incertezas, né? Nós anunciamos algumas tragédias e elas vão acontecendo, mesmo a gente sabendo o que pode acontecer. A gente chama isso de tragédia anunciada ou os riscos produzidos e as incertezas fabricadas. Riscos produzidos são aqueles resultantes do próprio desenvolvimento científico-tecnológico humano e são facilmente visíveis ou previsíveis, né? Exigindo novos conhecimentos para sua identificação e gestão. As incertezas fabricadas, elas emergem devido à falta de conhecimento, controle e responsabilidade clara sobre esses riscos. Nós mesmos produzimos, nós mesmos fabricamos e a gente nem sabe que nós mesmos depois vamos pagar um preço alto daquilo que a gente produz, tá? Plástico, solução e problema. Vamos pesar? O plástico é sem dúvida uma das invenções humanas mais importantes. São inúmeras as suas aplicações em nosso dia a dia e em diversos setores da economia, e sobretudo da infraestrutura do nosso país. No entanto, a gestão dos resíduos gerados pelo plástico em sua produção, em seu consumo, tem gerado diversos problemas com impactos ambientais imensuráveis e também impactos sociais imensuráveis, impactos econômicos e de saúde gravíssimos. Vamos entender melhor esses problemas, tá? Bem, o problema.
O plástico não existe na natureza, óbvio, a gente que produz. Trata-se de um produto composto por substâncias químicas sintéticas desenvolvidas pelo ser humano, por nós, e que leva centenas de anos para se decompor. Por exemplo, pedir para os estudantes fazerem maquetes, pedir, por favor, pelo amor dos animaizinhos, por amor de nós mesmos, não fizesse com isopor, porque o isopor demora, às vezes, 100 anos, 200 anos para ser decomposto na natureza. Adivinha? Os pais que não têm essa consciência ambiental, porque talvez eles não tenham culpa, que não foi ensinados a eles nas escolas, ou também nas famílias, trouxeram as maquetes, alguns, né, no isopor. É óbvio que eu aproveitei o momento para explicar por que não isopor. Não é uma exigência da professora, é uma exigência da própria natureza. A natureza morre mais depressa se a gente não cuidar dela, tá? Bem, a mesma coisa os plásticos. Um dos problemas é que consumimos mais plástico do que somos capazes de reaproveitá-los, gerando resíduos que se distribuem por todos os espaços do planeta. E qual é a ponta do iceberg? Muitas das consequências da poluição plástica são facilmente perceptíveis, por exemplo, né? A poluição do meio ambiente, a degradação ambiental, desculpa, gente, mortandade de animais marinhos, dos que se alimentam deles. Eu falei da tartaruguinha, mas realmente, quando alguém perguntar para você por que não canudinho de plástico, pensem nas tartaruguinhas. Prejuízos às atividades de pesca e de turismo. Bem, mas entretanto, né, essa é só uma pequenininha parcela do problema. É o que a gente chama de pontinha do iceberg. Tem muita coisa pior ainda do que isso que eu acabei de listar, de relatar. A ameaça quase invisível. Outro problema não tão visível quanto os anteriores são os microplásticos. Esses não são somente os animaizinhos, seres da natureza, não, que se prejudicam, tá? Somos nós também. Essas partículas, elas são dispersas diretamente no ambiente, originadas da degradação de objetos de plástico, tá? Da lavagem de roupas sintéticas. Já reparou que tem muita roupa sintética hoje em dia? Dos desgastes dos pneus, entre outras procedências, cujos efeitos estão, pouco a pouco, sendo descobertos pela ciência. Análise da situação. Bem, agora é com vocês. O objetivo da atividade é aplicar as noções de riscos produzidos e as incertezas fabricadas, tá? Próprias da sociedade de risco, tal como é formulada por Ulrich Beck, né, que para refletir sobre os problemas da poluição plástica e seus riscos, a gente vai precisar se organizar em grupos, mas essa atividade, embora eu vou relatar ela aqui, porque é uma casadinha, né, a aula ela é online, mas ela também é uma aula presencial, a gente vai se organizar em grupo de 4 integrantes, para a gente analisar a situação a ser apresentada, tá? Bem, uma situação, Ilhabela, né, que ela está localizada aqui no litoral norte do estado de São Paulo e possui como principais atividades econômicas o turismo e a pesca. Nos últimos anos, como a maioria das cidades litorâneas do Brasil e do mundo, tem enfrentado os seguintes problemas. 1. Acúmulo de plástico nas praias. A gente vê muito isso em festas de final de ano, em términos de temporada. Se não tiver limpeza todo dia, mas que você acha nas beiras das praias são plásticos acumulados, tá? A vida marinha, né? Em relação ao acúmulo de plástico na praia, diariamente, toneladas de lixo plásticos, incluindo garrafas, sacolas, embalagens, são encontradas ao longo das praias e também no fundo do mar, tá? A vida marinha. A tartaruga, de novo a nossa tartaruguinha, aves marinhas e peixes são frequentemente encontrados mortos, com estômagos cheios de plásticos. Os químicos sintéticos.
Estudos têm constatado também a presença de substâncias como bisfenol A ou BPA, os fratatos e os estirenos nos alimentos de origem marinha. Os microplásticos, né? Análises laboratoriais têm detectado a presença de microplásticos na água do mar e nos alimentos de origem marinha consumidos pela população local. Então, a gente está matando, mas a gente também está se matando, percebem? Então, porque assim, não é só a tartaruguinha, não são só as aves do mar, não são só os animais marinhos que vão se prejudicar com tudo isso que a gente faz com a natureza, com o meio ambiente. Nós mesmos seremos as vítimas. Nós vamos produzir as nossas tragédias. Nós vamos fabricar as nossas tragédias, tá? Com base nas perguntas que a gente vai colocar aqui, vocês vão responder nos grupos, tá? O grupo deve definir um integrante para tomar nota das discussões, sistematizar as discussões e produzir um breve relatório. Ao final, outro integrante deve ser escolhido para representar o grupo no debate. Eu li as redações de vocês sobre consumo e consumismo. Pelo menos todo mundo entendeu o que é o consumo e o que é o consumismo e como isso está relacionado ao capitalismo. Bem, as perguntas são: quais aspectos evidenciam que a população plástica constitui riscos produzidos e incertezas fabricadas? Quais são os principais impactos dos riscos da poluição plástica na vida marinha e na vida das pessoas? Quais são as responsabilidades de sujeitos como governos, empresas e indivíduos em relação a esses riscos? De quem é a culpa? A culpa é das empresas? É do governo? É do próprio indivíduo? É nossa a culpa? De quem é essa culpa dos riscos produzidos e as incertezas fabricadas? Bem, a gente pode também ver a gente pode debater essas questões e a gente pode debater essas questões numa roda na escola, tá? A gente vai se organizar numa roda de conversa e cada grupo, por meio de seus representantes, vão expor suas análises, seus argumentos, e quem quiser contribuir com o debate pode pedir a palavra e fazer a sua intervenção, como todos os debates que a gente faz na sala de aula, tá? A questão motivadora é: como vocês percebem esses riscos em seu dia a dia e no contexto escolar? Como podemos enfrentá-los, tá? Plásticos, riscos e incertezas. Podemos dizer que a produção e o consumo de plástico geram riscos produzidos. Isso já está certo, né? E as incertezas fabricadas na medida em que implicam substâncias criadas pelo ser humano, estranhas ao meio natural. Seus efeitos são imprevisíveis, como a contaminação de cadeia alimentar marinha, ou criam problemas estritamente locais e de fácil solução, ou afetam a vida do próprio ser humano indistintamente de origem étnica. Bem, os plásticos e riscos e incertezas, elas implicam substâncias criadas pelo ser humano estranhas ao meio natural. Essas são as implicações, tá? De riscos e incertezas. Vamos agora aos impactos socioambientais da poluição plástica nos oceanos. Tem uma série de impactos socioambientais. Por exemplo, a poluição plástica nos mares implica um conceito de sociedade de risco desenvolvidas por Ulrich Beck, em que os avanços tecnológicos e a globalização geram novos perigos que afetam a todos em escala global. Não é uma coisa micro, é uma coisa macro. Ela é em escala global mesmo. As consequências socioambientais, que incluem a degradação de ecossistemas marinhos, a contaminação da cadeia alimentar e os impactos negativos nas comunidades costeiras, demonstram como esses riscos são distribuídos difusamente, tá? A produção e os descartes desenfreados de plásticos, impulsionados pelo consumo massivo e pela economia global, resultam em vastos depósitos de lixos plásticos
nos oceanos, criando riscos ambientais, socioeconômicos e de saúde que são complexos e interconectados. Já falei em aulas anteriores, eu costumo pegar frutas dos supermercados e não colocar em saquinhos plásticos e levar para pesar no caixa. Eu levei uma vez um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho de fruta, um pouquinho de legume e tudo numa cestinha e coloquei para pesar. A caixa do supermercado ficou incomodada e ela mesma foi pegar os saquinhos. Eu falei, não quero que pegue saquinhos, porque ele vai ser descartado. Você pode usar em lixo de banheiro. Eu falei assim, não, mas eu não preciso de todos esses saquinhos, né? Eu já tenho o lixo do banheiro. Você pode usar no lixo da cozinha. Eu também não preciso, porque já vou ter as sacolas plásticas que eu vou levar para casa. As pessoas não têm essa consciência ambiental. Elas têm só a consciência da praticidade, que é você utilizar um monte de sacos plásticos que depois você mesmo não sabe onde descartar, tá? E assim, a gente vai produzindo esses riscos e fabricando essas incertezas. Bem, é isso, gente. A gente viu que os riscos que a gente sofre na natureza são produzidos por nós mesmos, são fabricados por nós mesmos. Quando a gente achava assim que estava só matando só os animaizinhos, assim, mas é a lei da natureza, a gente não é responsável por isso, é o governo, é a prefeitura, é o governo federal, são as indústrias que fabricam, mas assim, é uma cadeia de responsáveis, né? A responsabilidade é de cada um, é do indivíduo, é das empresas e é do governo. Mas se cada um de nós fizer a parte que nos cabe, eu tenho certeza que a gente vai diminuir todas essas consequências, inclusive o que a gente está produzindo para nós. Porque não é só a tartaruguinha que vai morrer com o canudinho plástico. Os microplásticos que nós fabricamos vão ser vertidos depois em alimentação, porque elas vão se difundir, né, em tudo aquilo que a gente vai consumir, e nós mesmos pagaremos um alto preço por a gente estar produzindo e fabricando, mesmo com as incertezas, esses microplásticos que serão prejudiciais, nocivos à nossa saúde, tá? Então é isso. Agora eu vou colocar para vocês um vídeo que vai falar sobre a nocividade dos microplásticos e de que forma a gente está produzindo, mesmo que seja com incertezas, mesmo que seja sem a gente saber os nossos riscos, a gente vai correr os riscos da mesma forma. A gente vai ficar até o final da aula, tá? E depois na aula presencial a gente vai discutir na roda de que forma que a gente pode interferir, de que forma que as empresas podem interferir, de que forma que o governo pode interferir e dar uma solução a essas questões ambientais que agora elas parecem ser incipientes, mas elas não são. Mas no decorrer dos séculos, a gente vai ver que a gente não tem um planeta mais e fomos nós mesmos que fabricamos esses riscos, tá? Que produzimos esses riscos. Vamos ficar até o final da aula e depois, quaisquer dúvidas, vocês deixam no chat, tá bom? Antes de mais nada, amanhã a gente não tem nossa aula presencial. Desejo um bom feriado para você e até a próxima aula, tá bom? Mas eu fico aqui até o final, hein? Tô aqui, dúvidas no chat, ou manda por e-mail, ou manda pelo WhatsApp, que eu abro tudo ao mesmo tempo, tá bom? Beijinho e fiquem aqui, tá? Beijos.